Mas o problema central de Lisboa é estrutural. Tem 260 milhões de euros por ano de receitas ordinárias e tem 252 milhões por ano de despesas só com salários. Não podemos ter 90%, note, 90% da receita gasta em despesas do próprio funcionamento da Câmara Municipal, sendo que 57,5% são só para salários. É impossível. Isso é impossível nas nossas casas, é impossível em qualquer empresa pequena, média ou grande. Nem ao Partido Comunista, nem ao Ruben Carvalho, que é candidato Sabe porquê, pela CDU, cabeça de lista pela CDU, dizer que a Câmara tem gente a mais. Mas tem gente a mais. Ouça, não há nenhuma Câmara Municipal das principais capitais europeias com tantos funcionários como a Câmara de Lisboa. A Câmara Municipal de Madrid não tem tantos funcionários. A Câmara Municipal de Paris, proporcionalmente, não tem tantos funcionários. O que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que as gestões sucessivas do PS, do PCP, do PSD e, num certo sentido, do CDS, têm contribuído nos últimos anos para estar permanentemente a aumentar o bolo de funcionários. Desperdício em empresas municipais que devem ser extintas e os serviços das empresas municipais, todas as empresas municipais. Não é possível ter empresas como a EML, que andam permanentemente em cima de nós nos parquímetros e depois dão despesa, dão prejuízo, com administradores, com funcionários que muitas das vezes nós não sabemos para que é que servem. É enviar uma carta. Alguém me dizia, não faça isso, vai mexer em coisas nas quais não devem ser mexidas, mas nós temos que o fazer. Eu vou enviar uma carta aos presidentes de todas as empresas municipais e à presidente da Comissão Administrativa, agora da Câmara Municipal de Lisboa, para que me diga a mim, e através de mim aos lisboetas, quanto dinheiro é que a Câmara Municipal tem gasto ao longo dos últimos tempos em parceiros jurídicos e em consultas jurídicas. E quero saber quais são os escritórios de advogados em Lisboa que têm a parte de leão desses parceiros jurídicos e dessas consultas jurídicas. Porquê? Porque a Câmara Municipal de Lisboa é um sorvedor de dinheiro de algumas pequenas famílias, de alguns pequenos grupos de interesses que estão todos acoplados na própria Câmara Municipal de Lisboa. Meia dúzia de escritórios em Lisboa têm parceiros e avanças milionárias na Câmara Municipal de Lisboa, quando a Câmara Municipal de Lisboa tem serviços jurídicos. E eu pergunto, para quê? Ou em telefone, a Câmara gasta qualquer coisa como 100 milhões de euros por ano. Eu pergunto à Câmara Municipal se... E Carmona Rodrigues tentou restringir os custos telefónicos na Câmara. Carmona Rodrigues tentou restringir. Mas a verdade é que tinha, segundo dados dos jornais, 60 e tal assessores. Sá Fernandes, vereador do Bloco de Esquerda, defensor da moral pública, do não despesismo, tinha 9 assessores e depois veio alguém dizer a Câmara deu, mas se a Câmara deu, se ele não concordava, não os aceitava. Que o professor Carmona Rodrigues só no gabinete dele gastava cerca de 1.900.000 euros, repito, 1.900.000 euros em assessores. Pelo menos são os números que estão publicados e que nunca foram desmentidos. Não está a ver bem. Há pessoas que estão contratadas para empresas municipais e que não põem os pés nas empresas municipais. A EPUL, como qualquer empresa municipal, tem assessores jurídicos e tem um departamento jurídico. Pois bem, e, habitualmente, como sempre foi feito, e eu espero que a EPUL me desminta em relação a isto, se isto não for verdade, sempre que se lança a concurso a venda de um determinado terreno, há normas que são elaboradas para esse mesmo concurso, para que quem queira concorrer saiba como deve concorrer, quais os prazos, que formulário é que deve preencher. Todas as normas para concursos foram sempre feitas dentro dos próprios serviços técnicos e jurídicos da EPUL até finais de 2005. E em finais de 2005, a propósito da venda de terrenos no Vale de Santo António, estamos a falar da venda de terrenos numa zona que foi altamente polémica, como sabem, inclusive objeto de investigação por parte da Polícia Judiciária, a EPUL adjudicou uma sociedade de advogados externa aos serviços da própria EPUL, adjudicou a essa sociedade de advogados a elaboração de normas do concurso para a referida venda. Concurso número 144. Curiosamente, esta sociedade de advogados cobrou 140.000 euros. 140.000 euros por este serviço. 140.000 euros que foram pagos em tranches, precisamente porque a capacidade de autorização de cada administrador não pode exceder os 25.000 euros. E, por outro lado,
segundo informações que temos, parte desta verba, para fugir a constrangimentos de natureza legal do Conselho de Administração, foram pagos por uma empresa chamada Imo-Hyphen, que é uma empresa ligada ao grupo EPUL, como penso que sabem, de mediação imobiliária, de que é também o presidente da EPUL. E, portanto, este facto consubstancia, uma vez mais, um testemunho, um exemplo de como o erário público é gasto e é desviado quando uma empresa tem a capacidade e as valências técnicas para fazer produção, seja do que for, neste caso de pareceres ou de elaboração de normas. Apesar disso, a própria empresa não recorre aos seus serviços e vai contratar uma sociedade de advogados. Diz-se que o administrador que fez esta adjudicação, mais tarde, colocou a sua própria filha a trabalhar nessa mesma sociedade de advogados. O deputado José Manuel Coelho tem a palavra. A minha pergunta vai ser breve. Queria perguntar ao Sr. Secretário o seguinte: em 2009, Vossa Excelência e um assessor foram à Austrália numa visita de trabalho. Gastaram 26 mil euros, 26.046 euros. Viajaram através da Top Atlântico. E depois ainda gastaram mais 14.486 euros em transferes e viagens e outras despesas. Este é bem o exemplo da decadência deste regime. É como os países do Magreb, do Norte da África, como Marrocos, uma terra paupérrima, onde um secretário vai gastar 26 mil euros em viagens, na Austrália, mais 14 mil em transferes. Gostava que esclarecesse os madeirenses do porquê desta despesa. Muito obrigado. Obrigado. A única região do país em que o PSD governa há 35 anos. E eu vou-lhe dar dois exemplos. Na Madeira, o Jornal da Madeira é detido a 98,98% pelo Governo Regional. Tem um déficit acumulado de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. Não é uma coisa pequena. É um jornal distribuído gratuitamente. Tem um preço capa 10 cêntimos. É dado gratuitamente para defender o Governo Regional. É uma folha de propaganda de um governo. Despesa pública. Ou quando nós vemos, por exemplo, o Governo Regional da Madeira atribuir ao secretário-geral do PSD a concessão de um estudo para o maior projeto na reconstrução da Madeira, que é o aterro da Baía do Funchal, um projeto que virá a ter 40 milhões de euros, mas façamos as contas aqui em cima do envelope. Porque isso quer dizer que o Governo da Madeira está a fazer na proporção da população da Madeira, só com a dívida de 50 milhões daquele jornal, equivaleria a uma dívida em Portugal correspondente a 250 milhões na população portuguesa. Ou seja, deitar dinheiro à rua em nome de propaganda política de um partido.